origem russa nascida na China, Militsa Bakhti Putzger chegou ao Brasil com apenas 10 anos de idade. Casou com um brasileiro, se tornou professora de francês e lecionou nas melhores escolas do Rio de Janeiro. Ex-diretora do Colégio de Aplicação da UFRJ, ela fala da importância da educação pré-escolar e da necessidade de melhorar o salário dos professores no Brasil. Professora Militsa Bakhti Putzger, qual é a origem da sua família? Minha família é, na sua maioria, de origem russa, iugoslava, porém, eu sou nascida na China, assim como minha mãe. E, como muitos imigrantes, naquele momento, viemos em massa da China para o Brasil, para o Rio de Janeiro, para São Paulo, e isto em 53. Eu tinha 10 anos de idade. E nesse momento a senhora tinha que nacionalidade, russa ou chinesa? Não tínhamos mais nacionalidade russa, porque não pertencíamos à comunidade soviética. E nem chinesa, era uma condição especial. Na realidade, viemos para o Brasil como apátridas. E qual foi a recepção do Rio de Janeiro à sua família? Olha, os brasileiros são muito generosos. O Brasil recebe os estrangeiros muito bem. Eu diria até que isso mudou hoje. Eu recebi até com uma certa subserviência, que acho que hoje já superamos, né? Tudo que é estrangeiro era endeusado, muito bom, né? Nós hoje acho que conhecemos mais o valor do brasileiro e do Brasil. Mas nunca senti discriminação por ser estrangeira, me naturalizei brasileira, casei com um brasileiro, não, claro, mas o Brasil é um país muito generoso. Os brasileiros são muito generosos com os estrangeiros. A senhora, então, estuda francês. Por que o seu interesse pelo francês? Olha, o interesse pelo francês, eu como aluna, sempre fui uma muito boa aluna, me interessava por muitas matérias. Mas eu acho que alguns professores na nossa vida influenciam muito as nossas opções, as nossas escolhas. Eu tive professores de francês, tanto em colégio quanto na Aliança Francesa, onde estudei, muito bons. Não só na questão de competência para aquela matéria. Pessoas muito ricas, pessoas cultas, pessoas com ideais. Ideais muito de igualdade social, de preocupação com o social, com a coletividade. Eu acho que isso influenciou muito. Eu optei, então, em seguir esses professores. Por que ele atraiu a carreira do magistério? Eu acho que cada um tem sua característica, não? Eu acho que o professor tem aquela vantagem de compartilhar os conhecimentos, não? Tudo que eu sei, não? Eu tenho muita vontade de transmitir aos meus alunos, que eles cheguem a esse conhecimento e outros muito mais do que a gente gostaria, na realidade, que os alunos fossem muito sempre além daquilo que nós somos, não? Eu acho que é isso. E eu acho que também, não sei se no momento da escolha foi consciente, mas o professor forma indivíduos, influencia, contribui na formação de um indivíduo. Então, acho que a preocupação com a sociedade, com o que a nossa sociedade vai ser, como nossos filhos, nossos netos onde estarão vivendo, eu acho que essa é uma característica assim, da preocupação que faz com que a pessoa talvez escolha a carreira do professor. Acho que comigo foi assim. Como a senhora vê a sua carreira no Colégio de Aplicação e na Escola Americana? O Colégio de Aplicação da UFRJ é a minha casa. É a casa onde eu me encontrei melhor. Vou falar um pouquinho mais depois do colégio. Na Escola Americana foi uma experiência muito rica. Tive alunos excelentes, colegas, um ambiente de trabalho muito bom. Mas não resta dúvida que é um colégio voltado, de certa forma, muitos alunos passam pelo Brasil e vão para o estrangeiro, voltam para o estrangeiro, vão viver no estrangeiro. E eu me sinto muito melhor como professora, formando brasileiros que mais tarde vão contribuir para alguma coisa no Brasil, para a nossa sociedade. A senhora já manifestou um carinho muito especial pelo Colégio de Aplicação da UFRJ.
Qual é a importância desse colégio? O colégio de aplicação do UFRJ, em especial, é a minha casa, ele prima pela qualidade. Mas antes, digamos, de falar do colégio de aplicação da UFRJ, eu acho que é importante dizer da importância dos colégios de aplicação. Nós somos 16. Eu, enquanto estava na direção de 2002, 2005 do colégio de aplicação da UFRJ, eu participei do CONDICAP, que é o Conselho Nacional de Diretores. São 52 universidades federais e apenas 16 colégios de aplicação. E, na realidade, em cada universidade onde há formação de professores, deveria ter um colégio de aplicação. Porque a formação do professor é essencial. Se nós queremos ter uma sociedade melhor, se nós queremos melhorar o nosso país, com certeza passa pela formação dos professores. Então, a senhora me explica uma coisa. A senhora é uma professora da carreira docente da UFRJ e está no colégio de aplicação. Mas, então, alunos que estão estudando para ser professores dão aula, é por isso que ele se chama de aplicação? Exato. Um colégio de aplicação é o colégio que recebe os licenciandos, os futuros professores. O colégio de aplicação do UFRJ não consegue absorver todos os licenciandos, falaremos desse problema depois, mas os que passam o ano do seu estágio supervisionado, eles recebem com certeza uma formação muito, muito boa. Eles vivenciam o que é uma escola, as dificuldades da escola, as dificuldades do ensino-aprendizagem. Eles têm uma orientação. O professor do colégio de aplicação, ele dedica, digamos, se ele tem um licenciando na sua turma, 1, 2 ou 3 ou 4, ele semanalmente, antes e depois das suas aulas, ele dedica um tempo atendendo, dialogando com os licenciandos, mostrando, preparando aulas. Então, para o licenciando é muito importante ver essa experiência e para o professor isso é muito enriquecedor, porque é uma constante revisão do seu trabalho. Né? Ninguém estagna, sempre os licenciandos questionam, os alunos questionam. Os licenciandos são um fator primordial, muito enriquecedor para o professor. A senhora disse que nem todos os licenciandos podem estar porque não há, né, possibilidade. Eu lhe faria a seguinte pergunta. Para melhorar o ensino ao longo do Estado, se um prefeito ou um governador tivesse interesse em montar um colégio de aplicação vinculado à universidade, a uma universidade, seria possível isso? É uma questão de convênios. Alguns colégios já recebem, como eu disse, né? Nem todos os licenciandos conseguem passar, né, pelo colégio de aplicação por uma questão de espaço, né, e de tamanho. Né? Então, alguns colégios, o Colégio Pedro II recebe nossos licenciandos. Né? Então, seria possível, sim, mas o ideal seria que fosse um colégio de aplicação, porque o professor do colégio de aplicação, quando ele faz o seu concurso, ele faz seu concurso já direcionado para a prática, né, pedagógica de orientação dos licenciandos. Né? Então, e ele tem um tempo, a maioria dos nossos colegas são de dedicação exclusiva, por isso tem tempo para o licenciando. O professor de um outro colégio, ele teria que ter essas condições. Porque o professor, nós sabemos, o professor trabalha de manhã, de tarde, à noite. Qual é o tempo que ele vai ter para atender esse licenciando? É difícil. Então, para criar um colégio de aplicação, são necessárias várias condições. O que diferencia, então, em termos de qualidade? Por que os colégios de aplicação têm tamanha qualidade e o resto das nossas escolas, lamentavelmente, não tem? É esse diferencial do professor? São vários diferenciais. Com certeza, um primeiro diferencial é o professor. Esse professor que é concursado, passa por uma prova difícil, ele passa por uma prova de conhecimentos específicos da sua área, passa por uma prova pedagógica, passa por uma prova de aula, uma prova de títulos. Ele é estimulado, então, além do ensino, ele dentro da universidade, ele tem como suas atribuições ensino, pesquisa e extensão. Né? Então, todos os professores do colégio de aplicação, individualmente ou por equipe, por setor curricular, eles têm um projeto de ensino, então desenvolvem pesquisas, e isto enriquece também. O colégio de aplicação também tem, já desde a sua criação, em 48, o nosso colégio, o primeiro, ele tem certos parâmetros.
turmas de 30 alunos, os pequenos até menos, 25. É um diferencial. Eu já trabalhei no Estado, foi uma experiência também muito boa, muito enriquecedora profissionalmente, mas quando se tem uma turma de 45 alunos, e muitas vezes 50 alunos, o professor não consegue dar a mesma atenção. Com 30 alunos é diferente. O currículo do Colégio de Aplicação também é um currículo muito diversificado. A senhora aí aborda um assunto que até tem vindo muito à baila no momento, que são duas questões que nós vamos abordar. Primeira questão do tempo de vida, vamos assim dizer, escolar e do horário escolar. Então, inicialmente, o professor Eduardo Portela aqui nos falava da importância na França da pré-escola, ok? A senhora vê a importância do aluno começar até antes de 6 anos já ter uma familiarização com a escola? Com certeza. O ideal, e acho que o projeto, é que seja a partir de 3 anos. Quando a família tem condições, possibilidades, né? Com certeza dentro da família há um atendimento à criança de tempo maior. Quando a mãe não trabalha, quando a mãe tem uma possibilidade de um grau de instrução maior, ela transmite muita coisa para a criança, muita coisa cultural, né? Com a vida moderna, com as mães trabalhando e mesmo as avós trabalhando, isso fica muito difícil. Então, numa família que tem um nível econômico maior, a família coloca a criança numa pré-escola. E não resta dúvida que essa bagagem cultural, ela vai fazer diferença mais tarde. Não que essa diferença não possa ser superada, mas se todas as crianças tiverem um pré-escolar de 3, 4, 5 anos, isso, com certeza, para a sua escolaridade, será muito melhor. Então, como se uma pirâmide que se prepara de baixo para cima. Exato. Ou seja, Exato. Quando chegar na universidade vai ter já um lastro, né? Professora, há também uma crítica, porque na Coreia do Sul e nos Estados Unidos, o aluno passa do ensino básico e fundamental 7 horas na escola. E aqui nós só passamos 4 horas e se diz que até apenas 2 horas e meia de ensino efetivo. Nós já tivemos, inclusive, eu me lembro nas escolas municipais, eu não cheguei a trabalhar no município, tivemos 3 turnos, era de 7 às 11, 11 às 3, 3 às 7, né? E realmente o tempo muito reduzido. Como eu já falei antes, quer dizer, o nosso sonho no Colégio de Aplicação é poder ter um espaço, um prédio, né? Isso é o grande sonho do Colégio de Aplicação do FRJ, é um prédio próprio, o nosso é do município, né? Onde possamos caber melhor, para que cada aluno possa ficar no colégio pelo menos 7 horas, digamos, de 8 às 3, de 7h30 às 3h30. Né? Isso seria o ideal. Por uma questão de espaço, por enquanto não é possível, mas nós estamos lutando para isso. Aproveitando que a senhora está num canal, inclusive, da Assembleia Legislativa, seria um espaço, um colégio com quantas salas que o Colégio de Aplicação precisaria? Veja só, se nós temos hoje em dia 17 salas, além das salas especiais, precisaríamos pelo menos mais 11, ou seja, seriam 28, 30 salas para as turmas existentes hoje em dia, além das salas de especiais. Temos sala de música, isso é um diferencial, nós falávamos do diferencial do Colégio de Aplicação. O currículo diversificado. Nós, desde a classe de alfabetização, os alunos têm aula de música com professores de música, aulas de artes visuais com professores de artes visuais, aula de educação física. A partir da 5ª série, eles ainda têm aulas de artes cênicas, 2 línguas estrangeiras, francês e inglês, desenho geométrico. Isso tudo, com certeza, forma um aluno que tem um currículo, passa a ter um currículo muito mais rico. Quando ele chega à universidade, ele está mais preparado, além de, naturalmente, pelos professores que tem, pelo projeto político-pedagógico da escola, ser um aluno bem pensante, reflexivo, crítico, exposto ao diálogo, né? Acho que isso tudo faz com que nós tenhamos bons resultados. Essa vez fomos os segundos no Enem, há 2 anos fomos os primeiros, então vamos alternando. No vestibular temos boas colocações. Eu acho que este currículo diversificado, o número de alunos por turma,
preparo dos professores, o fato de ser um colégio de aplicação, a presença dos licenciandos, que faz com que seja sempre as práticas pedagógicas sempre se renovem, né? Eu acho que isso é o grande diferencial. As estatísticas indicam que 32% dos jovens não passam do primeiro para o segundo grau. No colégio de aplicação, há algum índice de evasão? Não. No colégio de aplicação é raríssimo um aluno sair. Nós temos ainda no nosso regimento a possibilidade de jubilamento. Nós estamos até revendo o nosso aluno. Se ele repete por 2 vezes a mesma série, ele não pode continuar. Isso tem argumentos contra e tem argumentos a favor. Eu acho que o aluno, estando num colégio privilegiado, ele tem que fazer o possível para fazer jus àquela vaga. Quando os meninos, às vezes, não estão muito atentos, eu digo para eles, vocês estão ocupando uma vaga disputada por muitos, tem que fazer jus à sorte que tiveram. O índice também de aprovação dos alunos do colégio de aplicação no vestibular da própria UFRJ e de outras universidades é bastante alto. Agora, professora, há hoje um questionamento, vindo inclusive da Alemanha, sobre a questão da maturidade. O aluno passar para a universidade, mas também estar maduro psicologicamente para encarar a vivência universitária. O que a senhora, como professora, pensa sobre isso? Os nossos alunos, no caso do colégio de aplicação, nem tanto que eles entram, quem entra com 6 anos, ele termina com 17, né? Não é tanto. Mas, em geral, observa-se muito também em colégios particulares, o aluno chega à universidade muito cedo, né? Realmente, às vezes, não tem ainda certeza, né? Do que ele vai querer ser. Tem, às vezes, idealizam a profissão e não é bem aquilo. Mas eu acho que o teste de maturidade, eu acho que é questionável também, né? É questionável. Às vezes temos meninos que têm maturidade com 16 anos e outros não alcançam nem com 27. Né? Também, digamos, na Europa, Alemanha, Holanda, outros lugares, há uma seleção para a universidade que, teoricamente, parece boa, mas eu acho que, na prática, muitas vezes, ela é muito cruel. O aluno que não tiver... Estados Unidos é parecido. O aluno que não tiver boas notas, no ensino médio, sobretudo, né, ele simplesmente, dificilmente chegará à universidade. E o que nós vemos acontecer muitas vezes? É aquele menino meio relapso, inteligente, normalmente é aquele menino muito inteligente, né, mas que a escola não o satisfaz. E ele vai passando, repete ano, às vezes até sai do colégio bom. Quando dá um clique, daqui a pouco, ele se revela quase que genial. Os meninos que passaram, alguns que deram problema no colégio de aplicação, eles se tornaram figuras realmente exponenciais, tanto de empresas quanto de meios de comunicação. Então, a maturidade é muito relativa, eu acho muito difícil. Agora, o teste vocacional, que muitas vezes decepciona, porque o menino é inteligente, né, e às vezes ele ele não sabe exatamente para onde vai. E a vocacional diz que ele pode ser tanto isso, quanto aquilo, quanto aquilo. Tramita no Rio de Janeiro, e já tem a Universidade, a UERJ, né, já tem as cotas para colégios públicos, ou seja, o aluno que vem da escola pública. Qual é a posição da senhora, a posição da Universidade Federal do Rio de Janeiro? A UFRJ vem discutindo bastante isso, ainda não fechou um posicionamento, né? Dentro da UFRJ já foi discutida essa possibilidade dos colégios públicos, há inclusive uma pesquisa que mostra, né, é o professor Maurício Luz, que é do Colégio de Aplicação, que está assessorando o pró-reitor de graduação, o professor José Roberto Maier, fez uma pesquisa que mostra que se houver cotas para escolas públicas, então os primeiros colocados dos colégios públicos, na realidade, a média, a nota deles não será muito diferente daqueles que deixariam de estar colocados se houvesse essas cotas. Então,
seriam alunos que teriam mais ou menos o mesmo desempenho daqueles que deixariam de entrar por essas cotas. Agora, as cotas, elas na realidade são um paliativo. O que nós deveríamos ter em vez de cotas? Um ensino público de qualidade. Né? Municipal, estadual, federal. Né? Quando será possível isso? Porque a cota é um paliativo. Então, se houver esse esquema de cotas, a gente quer sempre crer que será por um período não muito longo. Que a nossa luta, acho que dos professores todos, e de quem pode influenciar de alguma coisa a educação, é que a educação melhore, né? A educação pública. Bom, falando em incentivo à educação e, obviamente, aos professores que obviamente, gestionam essa educação. Professor de segundo grau ganha mal? Ganha muito mal. Ganha muito mal. Dentro do colégio de aplicação, dentro dos colégios federais, é claro que é um pouco melhor. Mas a nossa defasagem, eu não saberia citar uma porcentagem, mas o nosso salário está muito aquém do necessário. O professor do Estado, eu tenho alguns colegas no Estado, estão realmente, parece que o Estado está até, assim, os professores estão querendo, parece que já estão em greve, né? Realmente, porque quando o professor não tem um bom salário, ele trabalha de manhã, de tarde, à noite, e aí a sua possibilidade de se dedicar mais e mais, são professores ótimos. Os colegas que tivemos no colégio de aplicação, que não eram de dedicação exclusiva, eram colegas do Estado também. Então, a qualidade é a mesma. O problema é o tempo que ele pode dedicar. Professora, a importância da reciclagem de professores. A senhora, inclusive, é de uma comissão, né, de reciclagem? Quando trabalhei no Estado, eu trabalhei muito até na Secretaria de Educação também do Estado, viajando pelo Estado do Rio de Janeiro. E eu sou da Associação de Professores de Francês, daqui do Estado do Rio de Janeiro, onde nós fazemos atividades de formação continuada. Eu acho que reciclagem, a palavra não agrada muito, mas a formação continuada, ela tem que ser uma realidade. Até porque tudo vai para frente, as ciências vão para frente, o mundo vai para frente. O professor precisa de tempo também, daí a necessidade de um salário digno, né? Precisa de tempo, o professor precisa ler revista, o professor precisa ler a sua bibliografia específica, precisa ir ao cinema, precisa estar a par para poder transmitir para os alunos, né? E a formação continuada na sua área específica é necessária. É preciso que ele frequente cursos, congressos, né? Não é luxo, é necessidade. Bom, como a senhora responderia hoje ao questionamento que o importante é estudar inglês, já que inglês é a linguagem do mundo? Agora mesmo, recentemente, o primeiro-ministro da França se retirou do plenário porque o empresário francês falou em inglês. Como é que a senhora justificaria para um jovem que ele deve estudar francês? Olha, ontem mesmo dizia para os meus alunos que não é para estudar só francês. É para estudar inglês, é uma realidade econômica, né? Mas o mundo está globalizado. Então, precisamos estudar inglês, com certeza, francês, alemão, japonês, russo. E eu digo para os alunos, quanto mais, eu pessoalmente, eu falo russo, claro, minha língua materna, português, francês, inglês, bastante bem o alemão. Já estudei italiano, já estudei espanhol, e isso tudo só faz enriquecer. Então, o francês, vejam só, dentro de um colégio, o objetivo do estudo da língua estrangeira não é formar um falante de francês ou de inglês ou de espanhol. É dar base para que ele mais tarde possa, a partir dessa base, seguir. A França é um país intelectualmente muito importante. A psicanálise, a filosofia e não só isso, as muitas, mesmo a tecnologia, medicina, biologia, são muito desenvolvidas na França. Então, o aluno, a procura por aulas particulares mais tarde para fazer ou mestrado ou ir fazer um doutorado, bolsa sanduíche, a procura
por aulas de francês é enorme, porque a França tem uma... Agora, é claro que todas as outras línguas, elas são meio oprimidas pelo inglês, né? Eu dizia para os meus alunos, vejam só, por que o inglês? Claro, porque a potência econômica, os Estados Unidos, impõe, né? Então, nós temos que não lutar. Eu não luto pelo francês unicamente, eu luto pelo plurilinguismo, pelo espanhol, pelo francês, pelo alemão, pelo italiano e outras línguas. Um sonho na educação da professora Militza. Eu não diria que é um sonho impossível, é um sonho difícil. Até já falei um pouquinho. Que os professores no Brasil, porque estamos aqui, e no mundo, porque o problema é bastante mundial, possam ter condições mais dignas de exercer a sua profissão, porque nós sabemos, se nós não melhorarmos a educação, nosso país não vai melhorar. Isso já está provado com outros países que investiram maciçamente na educação. Então, eu espero que os governos, estou falando de governos em geral, acordem um pouco, que tenham vontade política de investir na educação para que o nosso país possa ir para frente. Professora Militza, russa de nascimento, perdão, russa de origem familiar, chinesa de nascimento e brasileira de coração. De coração. Qual é a mensagem para os jovens brasileiros sobre o futuro do Brasil, mas especialmente para os seus netos Nicolas, Larissa e Mariane? Para os jovens hoje em dia, eu diria que eles tenham garra para lutar pela melhoria do coletivo, que não se deixe levar pelo individualismo que reina na sociedade e que pense no coletivo, na sociedade, no bem-estar social, em menores desigualdades sociais, né? Para que cada um possa ser feliz, mas possa saber que o outro também está tendo minimamente condições dignas de vida. Seria isso.